Olá, assinante. Meu nome é Wagner Ortega, sou professor de prótese da Faculdade São Leopoldo Mandic e estamos aqui hoje para entrevistar a doutora Ivete Sartori. É uma honra imensa estar aqui tendo essa oportunidade. Então, doutora Ivete, eu queria saber de você, conte um pouquinho a sua história. Eu sei que você tem uma longa história na implantodontia, na odontologia. Conte um pouquinho para nós. Então, a história é um pouco longa mesmo, também devido à minha idade. Eu já estou na odontologia vamos completar 40 anos de formada, então a história acaba ficando um pouco longa. Eu me formei em Araçatuba em 1980 e tinha vontade de ficar na faculdade ministrando aula. Até tive uma oportunidade para ficar, mas devido a questões familiares eu precisei voltar para a minha cidade natal, que é Fernandópolis. Então montei consultório, trabalhei lá durante 13 anos, foi bem bom, né? Porque sempre voltar para a cidade da gente acaba fazendo com que seja mais fácil. Porém, eu tinha para mim esse desejo de docência. E fui fazer a primeira especialização depois de 5 anos, voltei também a Araçatuba, fiz a especialização em dentística e de lá eu comecei a ir para Bauru, onde eu fiz curso de oclusão. E entrei numa especialização de periprótese na época, que era ministrada pelos professores da USP em um centro de ensino associado à PCD, lá de Bauru. E durante esses 2 anos de formação, como nós tínhamos uma mistura de periodontia com prótese, o professor da periodontia me via fazendo reabilitação. E ele estava precisando de uma pessoa para trabalhar na área de reabilitação num centro de implantes que ele estava abrindo na época na USP de Bauru, que era o Nápio. Então ele me convidou para fazer as próteses do Nápio, né? E eu enxerguei nisso uma oportunidade muito grande de poder trabalhar com docência. E talvez pela minha história, né? Meu marido, quando eu falei para ele a respeito da proposta, ele me incentivou muito, porque acho que ele percebia que eu tinha esse desejo não realizado, né? E então, para fazer um teste, eu comecei a trabalhar em Bauru 2 semanas por mês, mas mantive a minha clínica de Fernandópolis, até ver se realmente ia dar certo. Mas eu gostei muito do trabalho lá no Nápio. O Nápio significava para mim a possibilidade de eu entrar em pesquisa e era muito boa a relação. Você viu o surgimento de uma indústria da implantodontia ali, né? Sim, participei de todo aquele começo. O plano era bonito, né? Apesar de depois nós sabermos que a história não correu tão bem, mas o plano era muito bonito. Então, na época foi o Dr. Aguinaldo que me fez esse convite, eu comecei a trabalhar lá no Nápio e vendo que ia ser bom, nós resolvemos então fazer a mudança. O Elcio pediu transferência, que o Elcio era bancário, trabalhava no Banespa, então ele pediu transferência, por coincidência havia uma vaga em Bauru e nós viemos com a família toda, né? E fazia poucos meses que eu tinha assumido o Nápio de maneira integral, eu estava 40 horas no Nápio, quando o Dr. Gerson, que trabalhava comigo em algumas reabilitações, né? Ele não ficava o tempo todo, mas ele ia muito ao Nápio, nós trabalhávamos juntos, né? O Dr. Acácio, o Dr. Pegoraro, o Dr. Gerson, porque a implantodontia era uma coisa muito nova, então a associação nos atendimentos era uma coisa muito produtiva, muito boa. Eu tenho excelentes lembranças dessa época, onde nós conversávamos, né? Alguém tinha lido uma coisa, o outro tinha lido outra, porque era tudo muito novo, nós não sabíamos formato de prótese, detalhes de parafusada e cimentada, tudo era novo. E nós tínhamos que orientar o laboratório. Então, para orientar, nós trocávamos ideia, foi uma época muito rica. E o Dr. Gerson coordenava a parte de prótese da Universidade do Sagrado Coração. E um dia ele me disse: Ivete, eu estou precisando de alguém para ajudar a compor minha equipe. Você não quer ir trabalhar comigo lá na Sagrado Coração? Aí foi tudo que eu queria, né? Porque realmente eu ia trabalhar mais com o ensino. Aí eu conversei nesse emprego para virar 20 horas, né? Para eu poder fazer 20 horas na Sagrado Coração. E deu certo. Então foi onde eu me tornei professora. Só que eu só tinha especialização e tínhamos então que trabalhar para conseguir mestrado e doutorado, porque havia já essa exigência, né?
podia inicialmente ser contratado como especialista, mas a faculdade gostaria que você tivesse o título. Então, como eu não podia parar tudo para fazer esse mestrado na USP Bauru, porque lá o curso era integral, né? Ribeirão era acadêmico também, mas não tinha um sistema integral desde aquela época. Então foi onde eu prestei Ribeirão Preto. E aí deu muito certo, eu fui muito bem acolhida lá, né? Fizemos a prova, eu fui aprovada e eu consegui fazer esse mestrado viajando. Então eu aí reduzi de Bauru para Ribeirão. Só que isso me obrigou a sair do NAP. Né? Porque daí eu não conseguiria fazer as 3 coisas. Aí eu escolhi ficar na Sagrado Coração e pedi demissão do NAP. E fiz o mestrado e o doutorado lá na USP de Ribeirão Preto. E como que aconteceu da senhora ir para Curitiba? Essa história também é longa. Porque eu fiquei trabalhando na Sagrado Coração de 93 até 2005, né? Eu não me lembro bem o ano, mas se eu não me engano, em 99, 2000, a Universidade do Sagrado Coração abriu o mestrado em implantodontia, que era coordenado pelo Dr. Franciscone. E eu trabalhava já na disciplina de implantodontia, apesar de eu ser da prótese, eu trabalhava também na implanto, para dar a parte de prótese, né, com o Dr. Franciscone. E quando ele abriu o mestrado, ele me convidou para também fazer parte do corpo docente. E aí nós tínhamos que ter pesquisas. E uma vez nós recebemos o Dr. Geninho como professor convidado. Ele veio para dar uma palestra. E nessa palestra ele mostrava uma técnica que ele estava lançando dos 3 cilindros para cimentação passiva. E dizia da importância da técnica, passividade e tudo. Aí eu perguntei para ele, doutor, o senhor tem pesquisa desse produto? Ele disse, não, mas eu adoraria ter. Aí eu disse, olha, se o senhor fizer doação de implantes e componentes, nós conseguimos fazer essa pesquisa com pacientes aqui. E ele achou a ideia ótima. Então, nós fizemos 2 grandes projetos de pesquisa. Ele doou tudo. Os pacientes eram carentes lá na Sagrado Coração, então isso foi um benefício muito grande para os pacientes. Nós fizemos 2 trabalhos lindos, um com próteses fixas, tratando pacientes desdentados, e outro com overdente. E isso fez com que nós tivéssemos um contato muito grande, porque ele participou de toda a pesquisa, ele veio muito a Bauru, foi muito a Bauru, né? Por conta dessa pesquisa. A gente acabou se conhecendo, trabalhando juntos. E aí ele e a doutora Clemilda começaram a me convidar para ir dirigir o Ilapel, que eles estavam inaugurando o Ilapel e precisavam de um diretor, né? E queriam montar um mestrado lá. Aí foi onde eu tive que tomar outra decisão muito séria, que era deixar tudo aquilo que eu gostava muito na Sagrado Coração e enfrentar então esse desafio novo. E aceitei o desafio. Na época o Elcio ia aposentar, então seria uma época boa para nós irmos, né, que ele não dependia mais da transferência, e aí nós fomos. E hoje, depois de quanto tempo você está em Bauru novamente? Então, aí eu fiquei, né, como vice-diretora da escola, coordenando o mestrado durante 10 anos. Mas aí, por questões familiares, eu tive que voltar a Bauru, porque, na verdade, o Elcio não se adaptou bem lá. E ele tinha muita vontade de voltar a Bauru. Então, eu achei que eu teria que voltar logo, antes que eu ficasse muito velha, né? Porque se fosse para montar consultório de novo, não poderia passar tanto tempo, né? E aí eu reabri o consultório. Mas, assim, foi uma coisa bem bacana também, porque eu sempre tive contato com muitos ex-pacientes. Aí, quando eu reabri o consultório, eles vieram. Então, eu voltei fácil, sabe? Que eu achei que seria difícil, né? Mas, assim, eles ficavam me ligando, perguntando, daqui 15 dias já posso ir? A reforma estava acontecendo e eu já tinha paciente querendo ir. E saí do Ilapel, pedi demissão, né? E daí eu fiquei sem atividade docente de novo, que me intrigava muito. Eu pensei, nossa, fiz tudo isso que eu fiz, agora estou de novo... Estou saindo das salas de aula, né? De novo. E daí fiquei durante um tempo assim, esperando se ia ter alguma oportunidade em Bauru, se ia acontecer alguma coisa, mas achando falta de pós-graduação. Aí
Curitiba ficou mexendo comigo, né? Toda hora eles faziam contato, não, venha, venha. Enfim, eu cedi. Aí eu agora trabalho lá de novo, mas eu fico uma semana por mês lá, no mestrado e doutorado. Olha que alegria. É uma história comprida. É uma história longa, mas é uma história bonita, né? De batalha dentro da implantodontia, né? E você que teve esse tempo essa experiência, esse convívio com a implantodontia nacional de uma maneira tão profunda, como é que você vê? Eu lembro que quando eu estudava em Bauru e eu via você nos corredores ali, indo para o Nápio, eu lembro que a implantodontia estava no começo, a Neodente mesmo, tinha lá seus implantes, começando com o hexágono Nápio, o hexágono externo, e tudo mudou tanto. Como você vê a odontologia nacional hoje? É assustador, né? Assustador. Mas eu acho que é assim uma história de muito orgulho para o Brasil, né? Você não acha? É muito bonito. Eu acho uma história muito bonita, porque veja, a indústria nacional surgiu por necessidade, né? Porque nós adorávamos o que nós fazíamos. Eu tive também uma sorte muito grande de ter um convívio bem forte com o professor Branemark na Sagrado Coração. Então, de verdade, as coisas que eu ouvi do professor Branemark marcaram muito minha vida, né? Porque eu vi... Foi aluna do mestre, né? O grande mestre. E atrás daquele inventor tinha um ser humano incrível. Então, assim, muito do que nós... Eu fico até emocionada quando eu falo. Mas muito do que nós fazemos para os pacientes significa muito mais do que aquilo que você entrega, né? E isso era um perfil muito forte no professor Branemark. Ele ensinava muito e ele sempre marcava muito quando ele estava conosco para que nós olhássemos o ser humano que estava ali e não a boca, né? Então, eu acho assim que o trabalho dele era excepcional como criatura humana. E apesar daquele benefício daquela invenção, até ele entendia que custava muito. Então, quando ele tentava fazer alguma coisa social, e foi por isso que ele queria montar os box, né? Ele queria que a população menos favorecida fosse também beneficiada pela invenção dele. Isso a gente sentia muito nele. Alegria nos olhos dele a hora que ele via a gente instalando prótese, e ele elogiava muito as próteses brasileiras. Ele era muito cuidadoso em reunir a nossa equipe e nos dizer, olha, vocês trabalham muito bem, eu adoro ver isso, é muito bom ver esse paciente reabilitado. E ele falava a questão da importância do menos favorecido, inválido oral, receber o benefício daquilo, que ele tinha orgulho do que ele tinha criado. Então a indústria nacional de verdade enxergou isso, que tinha que fazer alguma coisa aqui para poder custar menos, que lá de fora não ia custar menos nunca. Então, é claro que essas pessoas que começaram a indústria nacional também queriam ser sucesso, mas o foco era produzir alguma coisa com menor custo. Com menor custo, que atendesse os mais carentes. E aí isso se transformou nessa potência que a gente está vendo, nessas potências que a gente vê, né, da indústria nacional tomando conta, né? Veja quantas, né? Olha quantas marcas aí se desenvolveram. E se você pegar a história de cada um, sempre em cada empresa que nascia, tinha um idealizador que queria produzir alguma coisa com custo menor, entendendo que nós precisávamos disso no Brasil. E eu sentia isso dentro da minha própria clínica particular, porque a minha clínica ela tem um perfil, não sei se a sua também é como a minha, mas eu tenho pacientes de classe A e eu tenho pacientes de classe D. A gente nunca pega um espectro só. Né? Eu não trabalho com uma única faixa da sociedade. E daí doía muito olhar aquela pessoa que não era mais favorecida e não poder fazer implantes para ela. Então, eu também era uma pessoa que desejava indústria nacional e preço baixo. E quando isso aconteceu, eu sempre misturei dentro da minha clínica. Eu sempre trabalhei com Nobel, que era a marca da época, né, para quem ele tinha vendido a patente, mas eu tinha que inserir alguma opção B. Então, a minha vida, quem me conhece sabe que era assim, eu sempre trabalhava com a A e com a opção B, porque eu tinha que servir
essa população. E acho que é a história da maioria dos dentistas brasileiros, né? Não todos, lógico, alguns trabalham num patamar só de classe A. Mas a minha realidade sempre foi uma mistura dentro do consultório. E inicialmente, a princípio, essa opção B talvez tivesse uma qualidade um pouco inferior, mas hoje a gente já não vê isso, né? Hoje a gente vê a indústria nacional com uma qualidade muito interessante, né? Com certeza. Mas assim, mesmo percebendo que havia uma diferença, e havia, eu tentava encontrar, dentre o que havia, o que me parecia melhor. Porque a gente tinha o parâmetro, né? O parâmetro existia, então eu tentava encontrar, mesmo que sem pegar microscópio, se eu não estava em ambiente de pesquisa, mas clinicamente aquele parafuso que descia melhor, aquele componente que me dava uma radiografia melhor. Uma adaptação melhor, né? Porque nós tínhamos o parâmetro, porque nós usávamos uma coisa boa, né? Então eu acho que isso facilitou também o parâmetro. Então muita coisa que faz a odontologia de baixo valor não precisa ser de má qualidade. Eu penso assim, fazer uma odontologia de qualidade baixa com a justificativa que é porque ela custa pouco é uma coisa que não me agrada. Não convence. Não me convence. Eu acho que a gente tem que reduzir custos, mas não pode fazer iatrogenia. Então, dentro do que é aceitável... É possível. Eu acho que sim. Perfeitamente possível. Dentro do aceitável, qualidade, entendeu? Baixo custo, ou não vou nem falar baixo, mas menor custo, porém sem perder o que é requisito mínimo, né? Porque senão eu não estou ajudando esse paciente, eu estou prejudicando, né? Se for propor uma coisa iatrogênica, não vai fazer sentido. Qual é a finalidade, né? E a gente está aqui hoje, né, na verdade essa entrevista está acontecendo aqui no IN, no sábado aqui no IN, e a gente está vendo lá fora um monte de estandes, expositores com novidades, novas tecnologias. O que você poderia falar para a gente sobre a evolução da implantodontia? Onde nós estamos, né? Onde estamos, para onde a gente vai, né? Tem recursos digitais, novos implantes cerâmicos, o que está... É assustador, mas ao mesmo tempo eu vejo como apaixonante, né? Porque o que acontece na odontologia não é diferente do que acontece na indústria em geral, né? Note também como que os carros mudam, como evoluem, né? Como o seu eletrodoméstico evolui, como o seu celular, o seu computador, né? Ele fica obsoleto e assim não poderia ser diferente na nossa área, né? Se a gente acreditar que as coisas não podem mudar, significa que nós rejeitamos evolução, não é? Nada evolui sem modificações. Eu tenho que aceitar. E a gente tem que se adaptar a isso, né? Não dá para se trancar, né? E ficar esperando de repente ver se passa, né? Não é? Que não é a impressão que dá é que é uma linha contínua, né? De evolução. E às vezes eu escuto os profissionais dizendo: nossa, por que muda tanto? Por que cria tanto desenho de implantes? Por que tem tanta chave? Eu digo, meu Deus, se nós inventássemos as coisas perfeitas, nós estagnaríamos. Ia ficar estagnado. Estaríamos colocando implante esperando 8 meses para o osso integrar. Não é? Não é? Então, se você lembrou bem, né, dessa evolução técnica. Do início, né? Do início. Ou seja, se nós tivéssemos acreditado que tudo aquilo era verdade absoluta, nós não teríamos aceitado nenhuma modificação, nem técnica e nem tecnológica, né? Nem de produto e nem de técnicas ligadas ao homem, né? Ao produto. Então, eu aceito tudo isso que está acontecendo como necessidade básica. E eu acho que nós, profissionais, temos que estar sempre atentos. Tem que sair da zona de conforto. Claro que incomoda, porque isso significa um estudo constante, né? Eu preciso ler, eu preciso frequentar esses grandes eventos. Então, um evento desse tipo aqui que nós tivemos nesses dias é um exemplo do quanto isso é necessário. Dessa busca, né? Veja quantos profissionais se atualizaram aqui de uma maneira mais rápida, porque para quem está na clínica é difícil ler tanto como alguém que está no ensino, né? Quem está no ensino tem mais facilidade, mais contato.
Para o clínico é mais difícil, apesar dos meios de comunicação também estarem melhorando isso muito, né? O ensino está mais rápido, né? Está mais disponível. Mas aqui a gente tem aquela história do contato, né? O contato das pessoas, da gente se encontrar, trocar informações, experiências, né? Eu acho que isso é bem válido. Então exige isso do profissional, né? Ele tem que sair da zona de conforto e buscar o conhecimento. Mas por outro lado, olha que maravilha como ele passa a oferecer para os pacientes coisas tão melhores do que oferecia no passado. Às vezes eu atendo um paciente para o qual eu fiz uma reabilitação há 10 anos, eu olho para a reabilitação e digo para o paciente, nossa, hoje eu faço muito melhor, não é? E isso é um motivo de orgulho, e não o contrário, né? Uhum. Uma vez até eu me lembro que eu disse isso para um paciente muito brincalhão, e ele fez disso uma piada. Ele disse, Ivete, eu não vou mais tratar com você. Eu falei, por quê? Ele falou, você está falando mal do seu próprio trabalho? Aí eu respondi, então, né? Que bom que depois de 10 anos eu posso te dizer que eu evoluí. Pior se eu dissesse que eu estou fazendo igual. Ou aí, até pior, né? Aí desbanquei ele aceitou o retrabalho, né? E por isso, porque o que evoluiu nesse tempo? Os materiais. Os materiais de prótese mudaram. As cerâmicas, né? Hoje, por exemplo, nós fazemos coisas que eram impossíveis há 15 anos melhor atrás. E com facilidade de ser alcançado, de uma certa maneira, né? Não é aquelas coroas metalocerâmicas de antigamente, aquela dificuldade com o espaço, né? Sim. Realmente. E eu tenho trabalhado nessa área de odontologia digital, a gente conversou isso anteriormente, né? Como você vê essa parte da odontologia digital, os scanners, os softwares de desenho, planejamento, cirurgias guiadas, próteses sobre implante, né? Feito com pilares personalizados. Como você vê essa parte? Olha, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que a odontologia agora vai daqui para frente digital. Tá? Todo o sistema digital ele tem se mostrado muito mais previsível, com uma adaptação inquestionavelmente melhor do que as técnicas que nós tínhamos até então e abriu para a possibilidade do uso de uma infinidade de materiais mais bonitos. Então, não tem retorno. O que está acontecendo agora é que a gente está percebendo uma necessidade de esquecer tudo que sabe e aprender tudo de novo. Por que eu digo isso? Porque nós estamos tendo uma dificuldade no mercado de encontrar protéticos que sejam digitais, né? Então, eu sinto esse problema assim, muito forte em relação à demanda. Porque eu preciso que, para atender a demanda dos profissionais, os laboratórios se tornem mais digitais. Tem um país inteiro para se digitalizar, na verdade. O país inteiro. E aí eu converso muito com os técnicos, eu tenho muita amizade com todos eles que trabalham comigo, e eu converso a respeito dessas dificuldades. E eles dizem que está difícil encontrar mão de obra. Daí eu pergunto, o que é mais fácil? É você treinar alguém que é bom no computador e não é protético, ou o contrário. E eles me respondem que com certeza é mais fácil pegar um protético e ensinar o digital. E essa é a maior dificuldade de formação, porque você tem muito mais pessoas formadas em computação do que em prótese. Então não tira a necessidade da formação básica para que ele possa ser bom no virtual. E são, para mim, são reflexões que nós precisamos fazer para orientar os jovens. Quais cursos os jovens devem buscar? Se eu entendo, por exemplo, às vezes eu faço essa brincadeira na minha família, com sobrinhos e tal, né? Se eu vejo que eles são bem digitais, e a grande maioria né? Já nasce com o dedinho assim, né? Eu tento incentivá-los a ver se eles não querem fazer prótese. Porque eu sei que isso é mercado. É um nicho de mercado. E você não acha que esse nicho de mercado, de repente, poderia ser ocupado pelo próprio dentista? Já está, porque hoje a gente olha, né, os recém-formados, dentistas que acabaram de se formar, eles acabam trabalhando em condições, em clínicas que têm uma remuneração baixa, com um trabalho muitas vezes desqualificado,
E de repente ele poderia estar ocupando esse espaço digital. Tá aí uma boa ideia, Wagner. Talvez buscar esse profissional formado, que a maioria tem prática no computador, A no gente digital. olha os meninos, eu tenho experiência com alunos de graduação, né? Os alunos, os jovens, eles têm uma facilidade com o digital absurdo. Né? A gente vai dar aula para eles de como trabalhar no computador e ele fala, não, professor, usa esse atalho aqui, ó. Eles vão lá e eles resolvem, né? Cara, eles me ensinam pra caramba. Exatamente. Muita gente pergunta, nossa, Ivete, como você sabe tanto, né? Não tem dificuldade com o computador? Eu falo, nossa, mas eu tenho uns alunos tão bons. Eles me ensinam muito. Bons, né? Eles me ensinam muito, é fantástico, é muito bom. Tanto convivo com as minhas filhas, né? Como com os alunos. Com os alunos da faculdade. Eles me ensinam muito, é muito bom. E, professora, a gente falou um pouco da implantodontia do futuro, né? E a odontologia, a gente está comentando já, dá para fazer um gancho. E a odontologia de uma maneira geral, como que você enxerga esse mercado mudando, digitalizando, as pessoas cada vez com menos cárie? Onde você acha que isso vai evoluir? Né? As profissões estão mudando, os arquitetos já estão ficando sem emprego, a agência de viagem, né, praticamente não existe mais. Essa mudança que se prevê que está acontecendo, que se prevê que vai acontecer, como que você vê isso dentro da odontologia? Olha, Wagner, eu acho que não vai faltar serviço para dentista, não. Tá? Por quê? Se eu fizer uma reflexão, e você me fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, eu te diria assim, eu não sei, porque a gente está tão com sucesso com o programa Cárie Zero. Então eu fazia uma prospecção de que nós não teríamos em 2019, 2020 mais restaurações, né? Era o que nós tínhamos como né? prospecção naquela época, porque o Cárie Zero ia bem, né? O efeito do flúor sobre a população em geral era muito bom. Tínhamos jovens com dentes íntegros, né? Pelo menos na nossa faixa. Já começávamos a encontrar, né, pessoas jovens com dentes íntegros durante a... Maravilhosos, muito diferente do que tinha sido da minha geração, né? Vamos dizer assim. E não foi isso que aconteceu. Se você pegar hoje a população em geral que chega no meu consultório, me entristece muito ver que eu tenho muita destruição. Eu posso não ter cárie, mas eu tenho dentes com erosão. Às vezes eu tenho assim casos que me deixam muito tristes e muito retrabalho por iatrogenias provocada pelo uso excessivo ou a sobreindicação de trabalhos, entre aspas, estéticos. Ou seja, será que nós vamos acabar de ter, ou não teremos mais pessoas com cárie, com destruição? Eu sinto te dizer que teremos. Eu gostaria de estar aqui dizendo, olha, chegamos num ponto em que agora dentista é como manicure, só faz polimento, acabamento para ficar mais bonito. Mas infelizmente não. E eu não enxergo que isso vai mudar nos próximos anos. Eu acho que o tratamento odontológico vai seguir necessitando do nosso trabalho. E dificilmente o digital vai substituir nossas mãos, vamos dizer assim. Não vai. Não. Que em outras profissões que envolvem muito mais a parte de diagnóstico, de só visual, né, ou de uma inteligência artificial, de um software que pode de repente fazer um processamento, aparentemente o digital ele vai contribuir, não é isso? Sem dúvida. Não vai substituir a gente. Né? Sem dúvida. Ele vem de maneira muito forte como uma ferramenta maravilhosa. Tá? Então é uma ferramenta maravilhosa que ajuda muito o profissional. Agora, nós temos que formar o profissional que possa atuar com tudo isso. E por outro lado, fica uma pergunta que não quer calar, né? Que é, a população brasileira consegue absorver toda essa tecnologia em termos de recurso financeiro? Por quê? As empresas produzem, mas tudo tem um custo alto. O dentista, para conseguir oferecer seu trabalho, investe pesado. Então, ele também tem que cobrar. Né? E como vai ficar a condição de recurso financeiro? Então, isso me preocupa um pouco. Porque se a faculdade também
fizer um plano em formar o dentista digital, a minha pergunta é, onde esse profissional vai trabalhar? Ele tem esse recurso onde ele está? Corre o risco de criar dois polos, né? Nós vamos ter dois polos. Um polo muito evoluído, de alta tecnologia, e um polo mais básico, assim, vamos dizer assim, tradicional. Eu cito um exemplo. Na faculdade que eu trabalho, o raio-x é digital. Nós não ensinamos mais revelar. Aí, na graduação, eu entendo a necessidade. Porque esse profissional formado ali terá uma radiografia digital à disposição? Aí pensa na moldagem. Se eu criar uma faculdade toda digital e esse profissional for trabalhar num lugar onde ele não tem a tecnologia, ele não vai saber moldar. São os desafios, os nossos próximos desafios, né? Então, professor Ivete, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a todos que acompanharam e até a próxima.